Boa tarde! Aqui quem fala é Relinde, apresentadora da Rádio de Qualidade, a Rádio Alfa. Hoje temos em pauta um tema um tanto quanto controverso, que é a felicidade. E para me ajudar neste tema, chamo Brumália e Laudâmia. Boa tarde! Para você, Brumália, o que é felicidade? Comer pão de queijo, eu acho. Sua parvalhona. Para explicar melhor este tema, chamaremos Aristóteles, um filósofo que nasceu em Estágira, na Macedônia, e que chegou à Grécia ainda jovem. Depois de ingressar na Academia de Platão, onde conheceu o próprio e teve início, então, uma relação de amizade e ensinamento filosófico. Quanto à sua obra, o Corpus Aristotélico e o Organon, podemos dizer que o primeiro se referia ao estudo da natureza, compreendendo principalmente a física, enquanto o segundo, Organon, se refere a um compêndio de tratados de lógica. O nosso foco da entrevista será a obra Ética Nicômaco. Brumália, fale um pouco sobre a obra. Aristóteles escreveu o livro Ética Nicômaco, tendo como contexto metafísico o homem, que é um animal racional, ético e político. A ética e a política têm 4 eixos: a ética racional, a natural, a finalista e a heteronômica, onde tudo tende à felicidade, que provém do crescimento moral, intelectual e político. É uma finalidade com bens intrínsecos e relativos. Bens intrínsecos dizem respeito à felicidade para fins últimos, supremos, que se atingem através dos bens relativos, que são necessários para o cotidiano, mudando sempre por algo melhor. E também a alma, que é uma atividade racional na mente, que por mais que faça o mal, quer sempre fazer o bem. O homem se realiza com a convivência social na sua racionalidade. A orientação para a liberdade, o que não pode ser em excesso nem em falta, para poder conquistar a felicidade. A virtude, que está no hábito e na razão, tendo a felicidade como finalidade, que se busca na relação do viver, e que para Aristóteles não existe a felicidade absoluta. Então, logo após o intervalo, chamaremos nosso convidado especial, Aristóteles. Alô, aumenta o som. Tem alguém aí me ouvindo? Hein? Um novo dia chegou. E eu quero pra começar dizer que a onda é de quem chegar. Então não tô sozinho nessa. Vem curtir comigo, o dia já vem. Abra a felicidade, você também. Vamos sentir algo novo. Vem curtir comigo, isso faz tão bem. Abra um sorriso no rosto de alguém, pra eu sentir como é bom. Abra a felicidade que tem aí. 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 Chega mais, vai! Sentir a vibração na frequência do coração é o que faz feliz. Então vem que te encontro lá. A festa vai começar. Abra a porta e pode entrar. Eu quero ver o sol brilhar sem parar. Será que é pedir demais? Eu quero me divertir com meus amigos por aí, porque agora ou nunca, aprende a letra e canta junto. Vem curtir comigo, o dia já vem. Abra a felicidade, você também. Vamos sentir algo novo. Vem curtir comigo, isso faz tão bem. Abra um sorriso no rosto de alguém, pra eu sentir como é bom.
voltamos ao programa com o nosso convidado especial, Aristóteles. Boa tarde, Aristóteles. Boa tarde. Nossos comentaristas farão algumas perguntas. Aristóteles, o que você pode nos dizer sobre seu livro e o objetivo? Tá. Bom, o meu livro foi mais um guia prático da vida na polis grega do que qualquer outra coisa. Meu livro foi dedicado, ao contrário do que dizem, não foi dedicado ao meu pai pelo que ele me passou. Foi dedicado, na verdade, ao meu filho, e depois que eu morri, eu fiquei sabendo, olha aqui, que ele que reeditou esse livro. Olha aqui, ó. Das várias versões existentes da ética aristotélica, a principal é a ética nicômaca, assim chamada porque o filho de Aristóteles foi quem primeiro editou. Tá dizendo no livro, então ele fez isso. Mas quanto ao objetivo do meu livro, o objetivo do meu livro, na verdade, é fazer aquela desdiferenciação, ou seja, contrariar o que o meu mestre, que Platão, dizia de que o saber ele deve ser meramente teórico. Não, para você mostrar que você sabe mesmo, você deve agir, você deve unir o horizonte prático e o horizonte teórico. E é por exatamente essa razão que você só alcança a felicidade quando age. Aristóteles, por que você define a ação do ser humano como meio de obtenção da felicidade? Qual sua relação com a produção? E existe uma diferenciação dentro do processo de agir? Bom, porque as ações são resultantes do plano teórico e, como tal, existem no ser humano, e o humano incide em existência quando age, sendo ele o motivo da ação e também o terminus ao quem da ação, ou seja, a ética final que recebe o objetivo da ação. Ora, objetivo aqui é igual a fim, e esse fim é a felicidade, pois se o ser não age como ser feliz, porque se você não age, não há como ser feliz, exatamente. Essa parte é clara, né? A produção, embora muito confundida com a ação, serve a uma perícia, ou seja, a arte se encontra hoje em dia. E por isso gera um bem material. E bens não são a felicidade em essência, são somente um caminho para a obtenção da mesma. Dentro do processo de ação, não há diferença contrária ao que se vê no processo de produção. Na perícia, quem produz é um ser, quem usa é outro, e quem usa o que foi produzido é outro. Na ação não é assim. Durante todo o seu decorrer, quem age vai ser o usuário e o usufruto do processo final da ação. Aristóteles vem de uma época que o conhecimento era no saber por saber, sem necessidade de fazer. No entanto, já foi mencionado várias vezes o agir. Por quê? Porque para mim, somente a ação, ou o verbo agere, né, que a gente usava na época, é que traz a possibilidade de um viver ético, o que é o objetivo do homem virtuoso e do homem que está programado para ser feliz. Por tal, eu defendo que se o princípio de saber e agir são diferentes, o saber agir só se adquire no campo prático, ou seja, você só sabe quando agir e quando você age. Por isso, para mim, a política é um ofício que deve ser executado pelos mais velhos, porque somente quem já é mais velho já vivenciou mais situações da vida e já sabe como encarar as situações que a política pode trazer. Concordo. Acho que é isso, basicamente. Em seu corpus aristotélico, você visa um horizonte específico, até então evitado pelos filósofos racionalistas, o horizonte prático. Este horizonte, que é de contraste latente com o horizonte teórico, visa na filosofia uma formação de expressão, enquanto o horizonte teórico visa a contemplação da verdade. Por que você traz a importância do agir em seu livro? Eu defino que a teoria é uma perícia, e se nós recorrermos ao meu já apresentado conceito de perícia, ou de arte, e ao conceito de agir, nós sabemos que o que leva uma perícia e o que uma perícia leva não é possível ser enquadrado enquanto alguma forma de felicidade, mas só com alguma forma de instrumento. Porque o que você usa para produzir a arte e o que a arte produz é um bem relativo, como eu já falei. A relação é clara aqui. Enquanto o campo teórico, ou seja, o campo das perícias, é imutável e tem como característica uma distinção entre o que é causa e o que é feito, o campo prático admite variação
e o sujeito e o objeto da ação são sempre os mesmos. Logo, existe uma diferença gigante entre você saber e você fazer. Novamente, o plano teórico, o plano de saber por saber, é guiado pela intuição, enquanto o plano das ações, que são o meio da obtenção, o meio pelo qual o ser humano obtém a felicidade, como eu vivo dizendo, está em constante reestruturação por quem se dedica ao agir, não somente ao saber por saber, nem somente ao produzir. E por tal, esse plano tem o poder de agir em situações mais concretas, porque ele está em constante reestruturação. Você viveu uma situação aqui, você não vai tirar dessa situação um guia para a tua vida, mas você vai ter um pouquinho de experiência para o resto da tua vida. Retomamos a questão da política. Então, Aristóteles, então a gente pode dizer que para o filósofo saber é fazer? Absolutamente. Enquanto falamos que a perícia tem no seu campo axial básico o saber, não podemos esquecer que o que a perícia produz, e o produto pode ser usado na forma de bem relativo ou fim relativo, é o relativo. E o relativo nos ajuda a alcançar o supremo, ou seja, a felicidade. No entanto, enquanto a perícia é fruto do saber, você não pode, logicamente, exercer um resultado do plano teórico, sem efetivamente saber o teórico. Para entender e produzir com excelência uma determinada perícia, você precisa colocá-la em prática. Aí a relação de causa e efeito entre fim relativo e a felicidade pode se tornar existente. Em linhas gerais, saber é efetivamente fazer. Disse que o livro Ética Nicômaco pode ser considerado como um guia, dado o contexto histórico da obra e o seu enquanto autor do livro. Como isso acontece? Bom, isso acontece da seguinte forma. Existe um guia prático no livro, isso eu não nego, como eu já falei, talvez que quiser considerar talvez como um guia para o meu filho, ou que eu aprendi com meu pai, embora ele tenha explicado isso. Só que é um guia que incorre aos conceitos de acaso quando se trata das virtudes que sejam consideradas mais dignas no caso da felicidade. Ou seja, eu trago um guia que previne que os acasos podem acontecer e podem não acontecer, e a partir desse guia eu digo que o correto é você filtrar de todas as situações que podem acontecer uma pequena parcela de aprendizado, porque daí você vai ter mais preparação para qualquer situação adversa que aconteça no resto da vida. Mas é importante considerar que as ações, os acasos, nunca serão os mesmos, porque elas acontecerão de formas e em tempos diferentes. Considerando isso, é que eu pondero novamente a importância de você aprender um pouco com cada situação da casa. E por isso que eu falo que o ser mais experiente, mais velho, que deve exercer o ofício da política. Então existe sim um guia, e é exatamente para a situação da polis grega que cabia. O senhor falou de virtudes mais dignas. O que é isso? São aquelas virtudes que... Bom, vamos fazer uma revisão. Nós temos que entender o que nós já sabemos. A felicidade é obtida pela ação humana e é uma expressão da alma. Por isso a política é que foca todos os bens humanos enquanto busca um bem universal, que sabemos que não existe graças à multiplicidade de fins e formas de felicidade que existem, porque os seres humanos são diferentes um do outro. Quando a felicidade é obtida, então ela não é estacionária. Nós temos que lembrar disso. A felicidade, ela não é fixa e cedo ou tarde ela pode se esvair. Cedo ou tarde ela vai se esvair, independente de quais as causas. E entra novamente a causa da pergunta anterior, o acaso, a má sorte, etc. O que são as virtudes mais dignas? As virtudes mais dignas são aquelas que o homem exerce na polis e que dão a ele uma estabilidade, ou seja, uma capacidade de se permanecer um pouco mais resiliente às mudanças que o tempo pode trazer. Essas virtudes mais dignas podem se expressar na forma de ação, ou podem se expressar na forma de sentimento. Acho que o homem que tenha uma resiliência maior é o homem que consegue
dedicar-se às virtudes da ação e às virtudes do sentimento. Aquele que consegue ser justo no modo de pensar e no modo de agir, ele consegue ser temperoso no modo de pensar e de agir, ou seja, ele tem uma temperança maior com qualquer situação que aconteça na vida dele, e ele sabe qual que é o momento de ser efetivamente mais justo ou menos justo, porque nós sabemos que o conceito de justiça puro não é capaz de ser alcançado. E uma última pergunta. Qual foi o fator que permitiu a conservação de muitas de suas ideias? Eu acredito que foi... eu acho que nós devemos bastante à igreja na filosofia medieval, porque a filosofia estacionária deles era baseada na minha filosofia do primeiro motor. E nós devemos muito também aos árabes, porque os árabes foram quem traduziram as minhas obras e que foram permanecendo e imortalizando o meu pensamento. Então acho que são esses dois fatores. Encerrando o programa, peço ao nosso ilustre convidado para fazer uma breve conclusão sobre o nosso tema e o seu livro. Bom, como eu vim resumindo o meu livro todo esse período, eu acho que o que a gente pode dizer enquanto chave do livro? Nós podemos dizer que eu escrevi com o intuito de proporcionar um modo correto de agir na polis, na sociedade que eu vivia, e na vida em si mesmo. Se você quiser usar esse livro como um guia, você pode até usar. Porque ali, se você prestar atenção no compêndio geral das minhas éticas, tanto a Ética Eudemo quanto a Ética Nicômaco, e posteriormente que eu escrevi a Magna Moralia, eu trago um modo de agir, né, que você deve agir de forma sensata. Você deve seguir as virtudes, não ignorar os aprendizados que o tempo proporciona, não rechaçar as riquezas e as facilidades, aceitar a predestinação quando diz respeito ao bem de cada um enquanto bem resultado de uma arte, e principalmente que a felicidade é o objetivo, ou pelo menos deveria ser, principal da vida de todo e qualquer ser, variando na sua forma de expressão. Um aforismo que eu acho que resumiria muito bem meu livro seria o seguinte: não basta saber, tem de se agir. Agradecendo então a presença do nosso querido convidado Aristóteles, dos nossos ouvintes e dos nossos comentaristas. Encerrando o programa, um bom fim de semana e uma boa noite.